Nós não nos atentamos que parte da nossa vida ela está arraigada ao nosso corpo material, mas também ao nosso corpo espiritual. Você pode cuidar do seu corpo espiritual. Ah, por que tem ímpio que tem uma boa saúde? Vamos lá, vamos ler esse texto aqui primeiro. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, também são os celestiais. O que Paulo está falando aqui? Corpos e corpos. Quando Paulo fala de corpos, é claro que ele está falando de vida. Há vida material e há vida espiritual. Semeia-se, o que é semear? Põe na terra um corpo material para se colher um corpo espiritual. Então vamos entender aqui, ó. As pessoas falam assim: ah, mas tem ímpio. Não é ímpio. Tem pessoas não crentes, tem pessoas que não são cristãs e elas têm uma boa saúde, elas se cuidam. Na verdade, eu acho que a questão da enfermidade é uma questão... Gente, vamos lá. Já viu jogador de futebol quando para de jogar bola? Quando eles param? Eles engordam, ficam grandes. Não é só jogador de futebol, não. Jogadoras de vôlei, basquete. Essas pessoas são atléticas enquanto estão no exercício. Depois que elas param de exercitar, elas ficam grandes, elas ficam acima do peso, com sobrepeso, obesas, né? Mudam suas estruturas corporais. O que significa isso? É que se elas quiserem continuar com aquele corpo, elas vão ter que ser assim até morrer. Porque o atleta é aquele que sempre projeta o seu corpo ao máximo, ele leva o seu corpo, ele extenua seu corpo em nome do esporte. E aí hoje entenderam isso, aí tem o treino regenerativo, tem a questão do descanso. Por quê? Porque aquele atleta, ele quando parar de exercitar, ele vai entrar no efeito sanfona, né? Vai esticar, vai afrouxar. E quando afrouxar, o que vai acontecer? Possivelmente, apesar da memória biológica, fisiológica, motora, mecânica do corpo e até mental, aquele corpo, ele vai sofrer no seu metabolismo, na sua fisiologia, uma mudança drástica. Por quê? Quem permeou aquele corpo foi o exercício físico. Paulo fala a Timóteo o seguinte, que o exercício físico é bom, mas pouco tem proveito para a área espiritual. Quando você vê os grandes mestres aí de outras religiões, né? Eu cito isso como exemplo, gente, de vida, não como exemplo a ser seguido. Por favor, me entendam quando eu falo essas coisas. Quando você vê esses mestres aí de Zen budismo, esse pessoal que são ascetistas, né? São ascetas, ficam no campo, no mato, você vê que esse pessoal é bem magrinho. Raramente você vê esses hindus, você vê um cara gordão, todo grandão, nem do meu corpo, né? Eu tô com sobrepeso, eu reconheço que eu tô sobrepeso. Mas vamos lá. O que acontece? Por que essas pessoas têm algum tipo de saúde e imunidade? Primeiro, porque o corpo ele é resultado de uma ligação entre três corpos. O corpo, ele não é em si, ele não é a função primária ou a função final em si. O corpo é simplesmente um local de funcionamento e que é alimentado pela mentalidade. Ou seja, a forma como comemos, a forma como bebemos, como dormimos, a forma, o quanto trabalhamos, o quanto nos aborrecemos, tudo isso influencia o corpo. Mas, acima de tudo, as tensões psíquicas, as tensões de sentimentos, né? E o peso espiritual. Acabei de falar agora com um irmão da igreja, e ele falou assim, pastor, quando eu estava na igreja X, na igreja tal, eu trabalhava com libertação. Então o que acontece?
Quando acabava aquele processo de libertação, eu chegava em casa arrebentado, moído. Pelo amor de Deus, eu não sei o que acontecia comigo. E aí ele falou, eu preciso ter um dia com o senhor para o senhor poder me explicar algumas coisas. Então eu falei com ele assim, cuidado com alguns aspectos. Primeiro aspecto, você não deve ser forte, fraco, magro, gordo. Você tem que entender o seu corpo como um todo. É claro, com saúde, né? Nosso corpo ele tem que ter saúde. Entendendo que sempre nosso corpo tem que ter saúde, tá? Olha aí, gente, os elementais, sexta-feira, hein? Os metais. O nosso corpo tem que ter saúde. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode até ser um pouquinho gordinho, pode ser magrinho. O importante é que dentro do que você é, o que você representa como forma física, peso, espaço, sua compreensão física, você deve se manter nesse padrão. Porque tudo que você desencadeia no mundo espiritual, tudo que você move no mundo espiritual, vai reverberar no seu corpo físico. Então, muitas pessoas estão doentes porque estão debaixo de peso espiritual. Eu botei agora 4, eu não me lembro agora, 4 tipos de espíritos que estão te perseguindo. Hoje vai sair no Instagram e no TikTok. 4 espíritos que podem estar te seguindo dentro de casa. 4 espíritos malignos que podem estar te acompanhando dentro de casa. E eu falei, espíritos que estão te causando baixa autoestima e depressão. Por quê? Porque, infelizmente, há pessoas que já estão nessa questão da baixa autoestima desde a infância e está nessa questão depressiva desde cedo e não consegue se libertar porque ela faz uma reciclagem disso. Porque elas no seu entorno, elas fazem um reforço positivo de que uma das grandes causas de depressão e tristeza e de baixa autoestima, é que às vezes muitas pessoas, a fim de nos consolar, a fim de nos ajudar, a fim de nos levantar, elas validam o nosso estado. Como assim ela valida? Não, eu sei que a vida é assim mesmo, você tem que se levantar. Aí, mas eu tô triste por causa disso. Eu sei, mas olha, vai melhorar. Esse é um momento em que a gente está assim, mas daqui a pouco a gente ora, fala com Deus. A pessoa quer ajudar. Só que entenda, esse discurso de Deus vai fazer algo melhor, Deus está na frente, e não sei o que, barará. Isso, na verdade, passa a ser, eu sei que você vai dizer, mas a gente está querendo consolar, sim, mas passa a ser uma validação. Porque você, com palavras, está tentando botar a pessoa para cima, mas o seu sentimento ali é de apenado, o seu sentimento ali é de pena, o seu sentimento ali é de uma misericórdia que, na verdade, essa sua misericórdia ela está validando aquele momento que a pessoa está.